Antes do vídeo começar, não esqueça de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar. Fique agora com a exposição da palavra. Graça e paz, meus irmãos. Como tinha dito antes, nos cultos matutinos nós estaremos expondo os salmos de romagem, que vão do Salmo 120 ao Salmo 134. Então, mês passado foi o Salmo 120, na sequência, Salmo 121. Então, eu peço que você acompanhe a leitura. Eu farei numa versão diferente da que está ali. Minha versão é a revista atualizada. Os irmãos acompanhem atentamente a leitura que farei da palavra do Senhor. Deus fala assim à tua igreja. Cântico de romagem. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Ó Deus amado, Deus santo, em cuja presença nós nos encontramos nesta manhã. Teu povo aqui reunido, ó Deus, respondendo a essa santa convocação, nesse dia do Senhor, onde na tua presença nós nos colocamos com reverência, porque o Senhor é santo e o Senhor se faz presente no nosso meio. E todos os atos desse culto, ó Deus, eles são direcionados para o Senhor. A glória que é devida, dada ao teu nome. E, ó Deus, diante da majestade do Senhor e da manifestação do teu poder, nós nos rendemos a ti. É certo que já fomos conduzidos a momentos de confissão, de contrição, onde respondemos com cânticos e o Senhor com a tua palavra. E agora, Deus, o nosso coração pronto para receber a tua palavra. A despeito de nós, dos nossos pecados, nós pedimos, Senhor, que o Senhor, como instrumento, usando a tua palavra, e pelo agir do teu Santo Espírito, o Senhor tão somente fale conosco. Ó Deus, e que a nossa mente esteja cativa ao teu trono. Que em momento algum, ó Deus, qualquer ação, ó Deus, qualquer movimento que queira tirar a nossa mente desse lugar da presença do Senhor, pedimos que o Senhor não permita que possamos nos esforçar para centralizar todas as nossas forças na pessoa de Cristo. Esse que é o nosso objeto da adoração, o nosso Deus. Que o Senhor nos abençoe, Pai. No nome de Cristo, com o perdão dos nossos pecados, nós oramos e te agradecemos. Amém. Meus irmãos, esse salmo é um salmo do grupo, que eu já falei para os irmãos, que ele vai do Salmo 120 ao Salmo 134. Esse conjunto de salmo, ele partilha o mesmo título, digamos, um título inusitado. Como eu já falei aqui, ele pressupõe peregrinos. Pense aqui comigo uma romaria. É muito fácil a gente entender na nossa linguagem aqui do Nordeste. É exatamente isso. Peregrinos estão subindo para Jerusalém. Um bom judeu, ele subia no mínimo 3 vezes a Jerusalém. Você deve saber que nem todo judeu residia em Jerusalém. Jerusalém era a capital, é lá onde estava o templo, o trono do rei. Então, os judeus que moravam na circunvizinhança, no território de Israel, eles subiam a Jerusalém. E nessa peregrinação, eles estão, então, nessa caminhada, provavelmente subindo ali as tribos para a festa da Páscoa, a festa dos tabernáculos. Então, provavelmente, esse conjunto de salmos tivesse um uso bem, digamos, especial nessa ocasião, onde as tribos estão subindo, então eles estão cantando esses salmos. Então, olhando para
esse conjunto de salmos, tendo em mente que são cânticos de romagem, como muito bem sugere aqui essa parte que está em itálico, está no original. Então nós temos aqui mais uma vez o salmista, que ele não se identifica, nós não sabemos quem é o autor deste salmo. Provavelmente esse salmo seja de Davi, porque o salmo 122 é escrito por Davi, mas nós não temos essa certeza, então nós não podemos afirmar. Irmãos, é interessante que o salmista ele abre esse salmo com um tema que, para nós, não é desconhecido. Pelo menos eu espero que não seja. Até para a nossa irmãzinha mais pequena que tem aqui, acho que ela já sabe o que é sofrimento. O sofrimento também pode levar à dúvida. Isso pode vir de várias formas. Pode vir por uma doença, pode vir por uma calúnia, uma difamação, uma alienação, uma hostilidade, pobreza, tristeza, desemprego, dor, abandono, perigo eminente de morte, enfim. Nós já sabemos, temos em mente o que é o sofrimento. Então, quando esse sentimento bate em nós desejamos desesperadamente nos livrar disso. Não é verdade? E queremos ficar livres dessas coisas porque, muitas vezes, essas coisas ou outras mais, elas nos perseguem. A gente faz de tudo, tenta se livrar, mas ela nos persegue. Não tem para onde correr. Então, o que fazer? Não há perspectiva de mudança. Ou muitas vezes não há esperança de resolvê-las. Dia após dia, nós sentimos que ou nós ou alguém está se afogando, sufocando, simplesmente tentando manter a cabeça fora da água, ou talvez um sentimento de impotência toma conta de nós e vem a dúvida. E a única chave que abre essa prisão, dessa dúvida e desse desespero, é a promessa de Deus. O autor aos Hebreus, no capítulo 13, diz: de maneira alguma te deixarei, nunca te abandonarei. Então a promessa de Deus é que Ele nos protege, Ele nos alimenta, e Ele mesmo é quem nos dá essa esperança de livramento, capacitando-nos a perseverar em meio a terríveis circunstâncias. Irmãos, isso nos leva ao Salmo 121. Isso nos leva a olhar para o contexto. Onde o salmista, pense comigo aqui, estão peregrinando, estão caminhando, e então ele abre esse salmo com no verso 1, veja, diz: eleve os meus olhos para os montes, e de onde me virá o socorro? O salmista, ele faz uma pergunta neste salmo. E ele mesmo responde. O que o salmista quer dizer aqui, irmãos, quando ele diz: eu ergo os olhos para os montes? A que monte ele se refere? Existe aqui pelo menos duas possibilidades. Em primeiro lugar, é possível que ele esteja associando aos montes ao lugar onde encontra ajuda. Como assim, pastor? Veja bem, a cidade de Jerusalém está localizada numa região montanhosa do país de Israel. O templo, que é a casa de Deus, encontra-se em Jerusalém. Então o salmista, quando ele diz que leva os olhos para os montes, ele pode estar expressando a sua confiança no fato de que Deus vai socorrê-lo. Outra possibilidade também, quando o salmista diz: eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro. É possível que ele esteja associando os montes com a razão de que ele precisa de ajuda. Em que termos? Isso talvez soe estranho para nós, visto que normalmente não viajamos a pé. Viemos de casa para cá, possivelmente quase todos nós aqui viemos de um transporte. Nesse contexto aqui, eles estão caminhando. E você tem aqui, os montes são uma dura realidade para o salmista. Ele apresenta perigos
que são eminentes, ameaçadores. Você tem aqui na peregrinação como se fosse as montanhas cercando os peregrinos. E aqueles montes são conhecidos por seus padrões atmosféricos imprevisíveis. São lá os esconderijos dos rebeldes. São lá onde os ladrões ficam escondidos, esperando a sua caça. Ficam lá como uma espécie de predadores de animais carniceiros, esperando que alguém passe naquele trajeto para atacar. De qualquer forma, o salmista sabe que precisa de ajuda. Seja em qualquer das duas situações. Eu quero crer que nesse momento o salmista ele olha exatamente para os perigos eminentes. Ele olha para as montanhas. Ele vê o perigo eminente. Então ele faz uma pergunta: de onde me virá o socorro? Talvez você já tenha feito essa pergunta alguma vez na sua vida. Talvez você esteja fazendo exatamente essa pergunta nesse momento. Quem irá me socorrer? Da onde virá o meu socorro? O salmista ele faz a pergunta. Se você olhar para o versículo 2, ele vai responder. O versículo 2 diz: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Irmãos, de todas as coisas que ele poderia ter dito a respeito de Deus, o salmista, porque o salmista escolhe, interessante, ele dá uma ênfase na criação, porque isso é importante para ele. A resposta ela pode ser muito simples. A obra da criação de Deus, ela declara o poder infinito de Deus. Então ele olha para os montes, então ele está dizendo: eu olho para os montes, eu vejo o perigo eminente, Deus criou esses montes, pode ter salteadores ali, mas eu olho para o Deus da criação e é exatamente Ele que pode me livrar desses perigos. Nós não temos condições de criar um monte a partir do nada, uma árvore, como Deus fez. Nós não temos condições de produzir a partir do nada. Nós não temos condições de alterar a matéria, ou seja, sua forma, tamanho, estado, aparência. Nós temos condições de criar a matéria quando não temos condições de criar a matéria quando não existe nada. Deus pode fazer isso. O salmista tem em mente que o universo foi criado por Deus, por sua palavra, de maneira que o invisível veio a existir das coisas que não aparecem, como diz o autor aos Hebreus, na sua carta, no capítulo 11, versículo 3. Então, este versículo declara, irmãos, dois importantes fatos a respeito da origem do universo. Deus criou por meio da sua palavra e Deus criou a partir do nada. O surpreendente é que Deus continua sustentando aquilo que Ele já criou. Poder que produziu todas as coisas a partir do nada. Preserva todas as coisas que não voltem ao nada. Deus sustenta todas as coisas, inclusive o seu povo. E é nesse Deus que o salmista busca socorro. Ele se volta para o único que pode socorrer. Talvez, irmãos, em um ato de desespero nosso, em um momento de conflito, de dor, a gente possa estar buscando socorro em algo que não nos dará essa certeza de confiança. Diferente de nós, o salmista, ele faz uma pergunta, ele sabe que o perigo é iminente, ele tem a ideia do sofrimento, e ele faz uma pergunta, e ele mesmo responde: o meu socorro, ele vem do Senhor. E é para isso que precisamos nos voltar dos tempos de tribulação, fortalecendo a nossa confiança em Deus, lembrando de quem Deus é, lembrando dessa verdade, de que Ele criou, mas não apenas criou, mas Ele sustenta pelo seu poder. Então, por mais que o sofrimento seja iminente, seja real nas nossas vidas, nós temos a certeza, irmãos, de que Deus nos protege, de que Deus nos guarda, que Ele está presente na nossa vida. Então o salmista ele faz uma pergunta no versículo 1, ele dá a resposta no versículo 2, e agora ele começa a dar uma espécie de sermão, porque ele começa a falar na primeira pessoa do singular. Versículo 3, ele não permitirá que os teus pés vacilem. Até o versículo 8 ele vai falando,
Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te mostrará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal. Guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída, a tua entrada, desde agora para sempre. Então aqui o salmista, ele usou a primeira pessoa do singular. Mas começando no versículo 3, ele muda para a segunda pessoa de singular. Ele usa a primeira pessoa no versículo 1, 2, e agora então ele muda para a segunda pessoa do singular. Por que ele faz isso? É possível, irmãos, que o salmista tenha feito esse salmo para Israel cantar de forma responsiva. Possivelmente aqui você tem um canto processual, você tem um canto aqui, digamos, congregacional, onde no versículo 1 e 2, um sacerdote ou uma pessoa entra em contraste com os versículos 3 e 8, mas também é possível que a troca de pessoa, da primeira pessoa para a segunda, indica que o salmista está agora falando consigo mesmo. É o que nós chamamos, uma palavra do latim que é solilóquios, ou seja, diálogo consigo mesmo. O salmista está lutando para associar duas verdades na sua mente. A primeira verdade é que o seu socorro vem de Deus, que fez os céus e a terra. Ele já sabe disso, ele já fez a pergunta, ele respondeu. A segunda é que Deus que fez o céu e a terra é o seu protetor. Em outras palavras, ele luta para levar a sério a ideia de que o poder que fez o universo é o mesmo poder que protege. Isso é fantástico. Chegar a essa conclusão como o salmista chegou. E então, a partir do versículo 3 ao versículo 8, ele tenta exprimir aqui em si mesmo esse ponto, ou seja, aproximando-se dele de três ângulos. Ele então se aproxima nessa perspectiva que o Criador do céu e da terra guarda o seu povo em todos os lugares. E do versículo 5 e 6, o Criador do céu e da terra cuida do seu povo em todas as situações. E o versículo 7 e 8, ele diz que o Criador do céu e da terra guarda o seu povo em todo o tempo. Vejamos como o salmista faz isso. Olhe para o versículo 3 e 4. O Criador do céu e da terra guarda o seu povo em todos os lugares. Irmãos, o profeta Elias e os falsos profetas do Monte Carmelo, lá em 1 Reis, capítulo 18, Elias começa a zombar deles. Não sei se você conhece o texto, mas permita-me fazer a leitura de 1 Reis, capítulo 18. Eu vou ler apenas o versículo 27. Ao meio-dia, Elias zombava deles, dizendo: clamai em alta voz, porque ele é Deus. Pode ser que ele esteja meditando, ou atendendo à necessidade, ou de viagem, ou a dormir, e despertará. O que Elias está fazendo aqui? Elias atribuiu atividades humanas a Baal com a fidelidade de mostrar a completa insensatez daquele que abandona um Deus infinito. Nós encontramos aqui essa mesma insensatez, irmãos, nos deuses, por exemplo, na mitologia grega, Deus como Zeus, Poseidon, Apolo e tantos outros. Quando lemos a respeito desses deuses da mitologia grega, logo descobrimos que eles eram vaidosos, que esses deuses eram mesquinhos, egoístas, mal-humorados e imprevisíveis. Todas essas características se tornam aparentes à medida que competem uns com os outros para influenciar o curso da história. Não demora muito, irmãos, para descobrirmos que esses supostos deuses não passam de simples seres humanos com poderes sobrenaturais. O ponto principal do salmista aqui é que Deus não é um ser humano especial. Pelo contrário, ele é o Criador do céu e da terra.
significando que é infinito no seu poder. A implicação disto, irmãos, ela é óbvia. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Quando um terreno é perigoso, o menor escorregão pode ser perigoso, pode ser fatal, mas Deus cuida do salmista. Deus cuida do seu povo em todos os lugares. É exatamente essa ideia que o salmista está trazendo aqui. No versículo 5 e 6, o Criador do céu e da terra, ele cuida do seu povo em todas as situações. Irmãos, quando o salmista ele usa a palavra sombra, que aparece aqui no texto, ele pode estar pensando na sombra que é projetada por uma árvore, ou outro objeto, algum objeto fornecendo ali um alívio, um dia quente. Ou o salmista pode estar simplesmente pensando na sua própria sombra. A ilustração da cena de uma criança onde descobre a sua própria sombra, não sei se vocês já viram como ela fica. Parece que esse é o ponto do salmista. Ele está declarando aqui que Deus é como a sua sombra, sempre presente. Tente fugir da sua sombra, tente correr dela. Uma vez que Deus é sempre presente e Ele protege o seu povo, o salmista vai dizer que de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Ou seja, os efeitos causados pelo sol. A ponto do salmista, o ponto dele aqui é que Deus guarda o seu povo em todas as situações. Isso era importante para o povo que recebia esse texto, desse contexto. Isso era importante para saber que, naquele contexto em que os perigos eram iminentes, o ponto é, Deus guarda o seu povo. Deus está protegendo o seu povo. E por último, no versículo 6, 7 a 8, o Criador do céu e da terra guarda o seu povo em todo tempo. Irmãos, as expressões aqui usadas pelo salmista, a tua saída, a tua entrada, são sinônimos de vida e morte. É isso mesmo. O salmista está dizendo aqui que Deus guarda durante o curso da sua vida. Então, todo o tempo da sua vida, quem guarda é Deus. A resposta aqui, ela é óbvia, né? Quando o salmista vai dizer que guarda de todo mal. Mas como nós devemos entender esse todo mal? Alguém vai dizer, não, então Deus guarda de todo mal, não vai, você não vai ser acometido por uma doença, que seja um mal, ou um mal, um acidente, ou qualquer, não é isso. Nós não estamos dentro de uma bolha, sendo livres desses acidentes e incidentes. Deus realmente guarda o seu povo de todo mal? Será que Deus guardou Josué, por exemplo, ou melhor, José do Egito de todo mal? Que foi vendido pelos seus irmãos, ficou vários anos preso, foi acusado, caluniado, difamado. Será que Deus guardou Noemi de todo mal, quando ela perdeu seu marido, perdeu os seus filhos e ficou ali sozinha, ela e as suas duas noras? Como ela suportou tudo aquilo? Será que Deus guardou Jonatas de todo mal, que foi morto ao fio da espada pelos filisteus? Será que Deus guardou Davi de todo mal? Ele passou vários anos fugindo de Saul, foi perseguido pelo seu próprio filho Absalão, que quis destroná-lo. Será que Deus guardou Paulo de todo mal? Paulo sofreu naufrágios, prisões, foi açoitado. Então, em que sentido Deus guarda ou guardou o salmista de todo mal? E para responder isso, nós precisamos primeiro começar conhecendo que existe algo muito pior do que perder o emprego. Existe algo muito pior do que estar doente. Existe algo muito pior do que ficar sem dinheiro. Existe algo muito pior de que ver a sua reputação ferida ou qualquer outra coisa desta vida. Essas coisas são exemplos de mal transitório, ou seja, passageiros. O que é o pior do que essas coisas?
Qual é o mal, então? Eu penso que o salmista se refere ao mal supremo. E que mal supremo é esse? É a perda de Deus. E o que é essa perda de Deus? Comparada a esses bens transitórios. O que é essa perda dessas coisas quando comparada a uma eternidade na fornalha e no inferno? Uma agonia que não termina jamais, uma dor que não cessa nunca, um sofrimento que não se acalma, uma dor que não diminui, um tormento que não se sai. Então você vê aqui a magnitude de qualquer perda é medida pelo valor adquirido que se perde. Se Deus é incomparável, então perdê-lo também é do valor incomparável. Se Ele é infinito, então perdê-lo é de um valor infinito. E se Ele é impreensível, então perdê-lo é de valor incompreensível. O ponto central do salmista aqui é o que Deus guarda do mal supremo. E esse mal supremo é perder Deus. Deus é o Criador do céu e da terra. Seu poder é infinito. Por isso, irmãos, Ele guarda a saída e a entrada, ou seja, a vida e a morte, desde agora e para sempre. Então, Deus guarda o seu povo de todas as ocasiões. Por muitas vezes, nós vemos uma preocupação com a perda de bens materiais. É verdade que os bens materiais, eles são necessários, mas como eu disse aqui, esses maus são transitórios. Você recupera depois, você está doente, você recupera a saúde. Mas a perda de Deus, está alienado de Deus, não fazer parte da família de Deus, é o mal supremo. Onde o homem sem Cristo irá agonizar a eternidade sem Deus, desamparado, como nós vimos aqui no estudo. O inferno é a ausência completa de Deus. Eu concluo dizendo, irmãos, que Deus nos guarda em todos os lugares. Deus nos guarda em todas as condições, em todas as situações. O apóstolo Pedro escreve a sua primeira epístola, no capítulo 1, versículo 5. Somos guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nessa mensagem, o apóstolo Pedro, ele menciona 3 importantes verdades que se igualam à esperança do salmista. E aqui eu quero que você então preste bem atenção. Deus nos guarda pelo seu poder, Ele é o nosso guardador. Deus está nos guardando para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Ou seja, Ele nos protege do mal supremo, garantindo nossa salvação final. Por último, Deus nos guarda mediante a fé. Seu poder infinito nos guarda para a salvação sustentando nossa fé. Amada congregação, repetidas vezes, o salmista afirma que Deus é seu guardador. Ele diz isso no versículo 3, versículo 4, 5, 7 e 8. Essa repetição ela parece desnecessária, até lembrarmos como pode ser difícil confiar em Deus quando os montes estão nos ameaçando. Como é difícil confiar em Deus quando o inferno se levanta contra nós, quando a cidade se levanta contra nós. Da mesma forma que o salmista, nós lutamos para viver na realidade daquilo que sabemos ser a verdade. Às vezes, a nossa luta ela se refere aos nossos pensamentos. Temos a ideia profundamente enraizada de como achamos que Deus deve agir. Então eu começo a fazer uma oração, um pacote, pedindo Deus faça assim e faça assado. Mas os caminhos dele raramente são iguais aos nossos caminhos. Então o que acontece então?
nós explodimos emocionalmente, pensamos que alguma coisa está errada com Deus, ou algo está errado com nós mesmos. Então, o homem se desespera, ele entra em uma crise existencial, começa a duvidar, começa a se desesperar. Nessas horas precisamos lembrar que a libertação do sofrimento só vem plenamente e de maneira final na glória. Então aqui você vai sofrer. Você vai ter dia de angústia, de agonia. Porque o livramento final só vai se concluir na eternidade. Em outras palavras, precisamos lembrar que a vida do cristão, irmão, sempre termina bem, mas nem sempre transcorre bem. Em tempos de dificuldade, erga os olhos para Deus, erga os olhos para o céu, lembrando de quem está no controle, a despeito das circunstâncias que se alteram. Seu amor por seu povo nunca, jamais muda. O seu amor é a coisa mais valiosa desta vida. Às vezes, nessa luta, a nossa luta se dá com os nossos sentimentos. Quando surgem dificuldades, as nossas emoções, muitas vezes, irmãos, assumem o comando. E o que acontece? Agrava mais o problema. Agimos muito pela emoção e não agimos pela razão. Se a emoção tomar conta de você, você vai entrar em desespero. Você vai arrumar problema para a sua vida e vai se agravar mais ainda. Às vezes os montes são ameaçadores e a escuridão nos cerca por todos os lados, a ponto de nos sucumbirmos com as dúvidas, perguntando por que eu estou sofrendo, por que acontece isso comigo, Deus me abandonou, enfim, uma crise existencial. Mas aqui está a chave que sempre destranca as correntes da dúvida e do desespero. O meu socorro vem do Senhor. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Por mais que o perigo seja iminente, mas eu quero crer que ele é transitório. Porque o fim do mal, do sofrimento, se dará completo somente na eternidade. Que Deus aplique essa palavra no nosso coração. Que você, então, escute a voz de Deus nesta manhã, por meio de tudo aquilo que foi dito aqui.